O Nordeste brasileiro enfrenta uma das piores estiagens dos últimos 40 anos. A situação é extremamente grave, com a consolidação de um cenário de perdas de culturas e rebanhos e, o que é pior, a ausência de água para o abastecimento das populações rurais e até mesmo urbanas. No meu estado, em Pernambuco, 122 municípios, ou seja, cerca de 2/3 do total, estão em estado de emergência. 1.200.000 pernambucanos sofrem de forma direta os efeitos dessa estiagem. Em janeiro de 2013, a perspectiva é que os reservatórios do sertão de Pernambuco caiam para 18%, ou seja, inferior a 20% de sua capacidade. Na região agreste, esse volume deve cair mais ainda. Os prejuízos econômicos são extremamente significativos, gerando, portanto, perda de produção, de renda e afetando de forma direta o nível de emprego. A perda do rebanho deverá alcançar, senador Humberto Costa, segundo estimativas, 800.000 cabeças do total do nosso rebanho de ovinos, caprinos e bovinos, que representam algo como 6 milhões de cabeças. E o que preocupa é que isso tudo afeta os pequenos e médios produtores e criadores, que são, evidentemente, os mais atingidos e que formaram esses plantéis ao longo de mais de 20 anos. A produção leiteira está sendo também muito afetada. Segundo estimativas da Adagro, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária, a redução na produção do leite no agreste de Pernambuco, que envolve diretamente cerca de 10 municípios produtores, é da ordem de 40%. Nesse ano, a nossa produção vai se situar um pouco acima de 1 milhão de litros de leite diários, quando já alcançamos, no período recente, uma produção próxima de 2,5 milhões de litros de leite por dia. O resultado mais dramático dessa queda é o aumento do desemprego, que atinge nessa área diretamente quase 20.000 trabalhadores. Já a produção agrícola, especialmente as culturas de subsistência, de milho, quase 350.000 hectares já foram atingidos. E os prejuízos se elevam a quase R$500 bilhão de forma direta. Senhor presidente, também é verdadeiro que, ao longo desse ano, medidas emergenciais dos governos federal e estadual têm sido adotadas como forma de mitigar os efeitos dessa longa estiagem. No âmbito estadual, destacamos o programa Chapéu de Palha Estiagem, iniciativa inédita em todo o Nordeste, com orçamento de R$60 milhões. O programa consiste na complementação de renda no valor de R$280 para os produtores vinculados ao programa Garantia Safra e também para os que estão incluídos no programa do governo federal, o Bolsa Estiagem, totalizando quase 200.000 beneficiários diretos já desses programas. Com o apoio do governo federal, o Estado tem atuado na infraestrutura hídrica, com a construção e recuperação de barragens, açudes, poços artesianos e cisternas, na assistência aos rebanhos com transporte e distribuição de milho e cana-de-açúcar para a ração animal, e na assistência direta à população com a operação de mais de 1.400 carros-pipa. O governo federal, em boa hora, anunciou a prorrogação por mais 2 meses do Bolsa Estiagem e a extinção até fevereiro de 2013 da venda de milho a um preço mais baixo através da Conab
para dar suporte aos pequenos criadores. Uma saca de 60 quilos, que custa R$ 50, será repassada ao preço de entre R$ 18 a R$ 12, a depender do porte do criador. Além disso, a presidente Dilma autorizou o Exército Brasileiro a contratar mais 900 carros-pipa, que irão se juntar aos 4.000 que já estão em operação em todo o Nordeste e parte de Minas Gerais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é certo que a rede de políticas sociais e de transferências, tais como o Bolsa Família, os benefícios de prestação continuada da assistência social, as aposentadorias rurais, combinada ao crescimento do salário mínimo, proporcionaram ao Nordeste hoje condições sociais e de renda mais favoráveis para enfrentar os efeitos de um fenômeno climático recorrente como esse. Entretanto, também é certo que um longo período de estiagem gera prejuízos e danos econômicos irreparáveis. No nosso gabinete, essa semana, recebi dezenas de prefeitos reclamando a ampliação das medidas emergenciais já tomadas e também cobrando soluções de caráter mais estruturante e duradouro. Assim, reconhecendo a gravidade do problema, é que amanhã a presidente Dilma e os governadores do Nordeste estarão reunidos em Salvador, aproveitando o encontro da Sudene, para discutir o aprofundamento e a ampliação das ações emergenciais e estruturais que devem ser encetadas na região. Considero que algumas medidas são fundamentais, tais como a ampliação da distribuição de água potável, o destravamento das linhas de crédito para os pequenos agricultores e o fornecimento de ração animal, sobretudo com esse programa de venda subsidiada do milho, com o intuito de evitar perdas ainda maiores dos nossos rebanhos. Na linha das ações mais estruturantes de médio e longo prazos, é preciso acelerar as obras da transposição do São Francisco, construir barragens e cisternas e viabilizar a implantação de um sistema de adutoras. Nesse momento, para Pernambuco, é crucial priorizar as obras da adutora do Pajeú, situada numa região vulnerável, castigada pela estiagem, como os sertões do Pajeú e do Moxotó. A expectativa é que, com a conclusão da obra, sejam beneficiadas cerca de 340 mil pessoas em mais de 20 municípios na região. Situação crítica vive também o Agreste, a região Agreste, em razão, meu caro senador Humberto Costa, como bem conhece Vossa Excelência, da maior densidade populacional dessa região. O Agreste tem menor capacidade, inclusive, de acumulação e de reservatórios do que o Sertão. Assim, num período longo de estiagem como esse, a região fica em condições extremamente fragilizadas. Temos também que acelerar a implantação da adutora do Agreste. O empreendimento irá universalizar o abastecimento d'água para mais de 2 milhões de habitantes em 70 municípios, como já referi, muitos com grande densidade populacional. A água a ser transportada pela adutora será proveniente do ramal do Agreste, que é a derivação do eixo leste da transposição do Rio São Francisco, com investimentos previstos de mais de R$1,5 bilhão. Será um dos mais importantes sistemas integrados do mundo. São também essenciais para Pernambuco a ampliação da capacidade da adutora do Oeste e a interligação das barragens de Algodões e Tamboril ao sistema adutor de Oricuri. Os projetos existentes são viáveis e podem oferecer à população a segurança hídrica tão necessária
para garantir o acesso da população à oferta adequada de água para o consumo e para o desenvolvimento das atividades econômicas, especialmente a agropecuária. Por sua importância, inclusive como política de desenvolvimento regional e de integração espacial, os investimentos de infraestrutura hídrica não podem ser adiados e, portanto, não podem ficar sujeitos a contingenciamentos orçamentários que vêm evitando a continuidade ou alongando o cronograma de obras que são tão importantes. Devemos ainda atuar para encurtar a distância entre a elaboração dos projetos e a sua efetiva consecução. Entraves burocráticos não podem dificultar a liberação dos recursos orçamentários e das linhas de créditos tão necessários e que poderão, portanto, ainda evitar danos maiores. Por exemplo, informações da Superintendência do Banco do Nordeste atestam a existência de uma demanda fortemente represada, sobretudo no atendimento aos agricultores familiares, pelos recursos da linha emergencial do Fundo Constitucional de Financiamento, o FNE. Já foram liberados quase 80% dos recursos inicialmente disponibilizados. Além disso, é preciso implantar um programa audacioso de qualificação técnica e profissional, melhorar as técnicas de irrigação e inovação na agropecuária, inclusive com o apoio e o suporte fundamentais da Embrapa. As compras governamentais também se constituem num poderoso instrumento que poderá ser utilizado e ampliado. Nesses casos, temos o exemplo da Conab, com o governo de Pernambuco, na compra de ovinos e caprinos de pequenos criadores para abastecer escolas, creches, asilos e outras entidades sociais. Enfim, esses temas que não podem ser desconsiderados nessa agenda. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para concluir, creio que o momento é o momento de reunirmos forças, União e Estados, para acelerar a liberação de recursos, ampliar a assistência creditícia, poder efetivamente fazer deslanchar os investimentos para ampliar a infraestrutura hídrica, que serão prioritários e fundamentais, não apenas para o enfrentamento desse quadro emergencial, mas, sobretudo, para estabelecermos uma infraestrutura capaz de permitir uma melhor convivência com esse fenômeno tristemente recorrente na nossa região. Era esse o nosso pronunciamento. Eu agradeço ao presidente a tolerância. Muito obrigado.